ligou o piano. Muita demissão de quem ganha um salário melhor, né? Pra colocar um pedação dele, cortei um tanto assim. Tem tipo 1,5 m, 40 kg tava grande. Você já andou de skate alguma vez na tua vida? Bom dia, pessoal. Agora são 8h10 da manhã. Acordei um pouco mais cedo hoje. Quero ver se eu faço uma yoga. Faz algumas semanas que eu tô fazendo, tô gostando bastante. Por conta da faculdade, do TCC, eu acabei não renovando a academia nas últimas semanas. O yoga é bem legal, ele me cansa também. Eu acho que a gente cansa bastante, né, quando a gente começa algo novo. E depois vai se acostumando. Mas hoje eu tenho bastante coisa pra fazer, muitas coisas pra fazer no dia. Eu vou fazer meu yoga e eu vou deixar o café da manhã semi-preparado. Aí quando meu namorado levantar, ele arruma. Às 9h da manhã eu tenho uma reunião todos os dias, né? Que é a minha daily. Aí, 12h30, eu vou ir pra Porto Alegre, porque eu tenho uma consulta médica lá, da minha rinoplastia. E aí, durante a tarde, eu vou pra Porto 12h30, mas a minha consulta é às 2h, né? Por mais que Porto Alegre seja 30 minutos da minha casa, se tiver trânsito, aí atrasa tudo. Aí, às 2h eu tenho consulta, provavelmente eu vou sair por volta das 2h30 do consultório. E aí a gente vai numa cafeteria pra trabalhar, passar a tarde trabalhando. Então esse é o plano, talvez alguma coisa mude no meio do caminho. Aí, às 6h30, lá em Porto Alegre também, no 360 Gastrobar, não sei se quem é de Porto Alegre tá me assistindo conhece. É um restaurante flutuante, no Guaíba, assim, na orla. Aí avança um pouco para dentro, como um deck mesmo. É bem interessante, vou tentar mostrar alguma coisa. Às 6h30 temos o aniversário de uma amiga nossa, que é nesse restaurante. Ela marcou esse horário por causa do pôr do sol, né? Porque o pôr do sol no Guaíba é muito bonito. E é isso. Aí eu teria aula hoje do meu TCC às 7h30, mas como eu vou estar em Porto Alegre, eu não vou conseguir participar, mas tudo bem, porque essa aula é mais uma aula de acompanhamento, não é uma aula com conteúdo. Eu tô falando baixinho, porque meu namorado tá dormindo ainda e eu tô um pouco rouca, que eu sempre fico rouca pela manhã, não importa quanto tempo já faça que eu acordei, tipo, às vezes tinha dia que eu acordava 6h da manhã e eram 9h da manhã, o horário que eu tenho reunião todo dia, e eu ainda tava rouca. E aí parece que, tipo, eu acordei só pra reunião, mas tudo bem. Geralmente eu acordo, de fato, 8h45, só pra preparar as coisas do café e ir direto pra reunião. Mas é isso. Agora eu vou fazer um yoga e espero que vocês queiram passar o dia comigo. Ah, mais uma coisa. Eu comprei um macaquinho em um conjunto da Move Fitness, que eles estavam em promoção de leve 2 peças por R$ 99,90, se eu não me engano. E esse macaquinho estava incluso. Geralmente macaquinho não tá incluso. Eu geralmente não gosto de como meu corpo fica com o macaquinho, mas esse eu até que gostei. Geralmente o macaquinho, ele achata muito o peito e a bunda, né? E esse daqui achata também, mas eu achei que não ficou tão ruim, sabe? Eu não gosto de macaquinho porque eu não gosto muito, que eu me acho muito reta entre a cintura e o quadril. Agora eu engordei um pouco e aí eu tô até gostando mais, é até estranho. Mas enfim, eu quero emagrecer pelo menos uns 5 quilos. Eu tô com 53 e eu queria chegar em 48 ou 47, enfim. Mas não mais do que isso, porque eu acho que eu me sinto melhor. Eu ainda acho meu braço muito gordinho e também não gosto da aparência das minhas pernas. Elas têm muita... Enfim, é uma aparência esquisita.
Eu também desconfio que eu tenha lipedema. Agora eu vou fazer a minha prática de yoga com esse macaquinho. Espero que dê certo, porque ele é bem apertado. E o yoga, ele é bem flexível e tal. Espero que esse macaquinho não me atrapalhe. E agora eu vou lá. Ah, e outra coisa, tá? Eu faço meu yoga com 2 toalhas de banho, sendo o meu tapete. E aí eu ponho uma completamente reta e eu coloco uma amassadinha debaixo do meu joelho pra não doer. E eu faço com toalha, porque de fato não sei se é uma prática que eu vou manter. Eu não quero comprar um tapete de, sei lá, R$60, que vai ficar parado, guardado, ocupando espaço na minha casa. Mas a toalha escorrega muito, então geralmente atrapalha um pouco a minha prática. Então se vocês verem escorregando é por causa disso. E agora eu vou lá, que tá ficando tarde. Fui correr pra organizar o café da manhã, derrubei um ovo no chão. E aí fui largar os ovos que eu tinha na mão e quase derrubei outro. Que tragédia, só porque eu tava, tipo, muito atrasada. E aí quando eu fui entrar na reunião, eu vi que eu tava sem internet. Reiniciei meu computador, porque primeiro eu achei que tava com algum problema, sei lá, no sistema. Aí depois eu vi que tava sem internet. Então eu me atrasei uns 4 minutos, mas tudo certo. Avisei no grupo ali do WhatsApp do time. Tudo bom. Tudo certo. Tô na reunião com meu 5G. E é isso. O tanto de piano que tu tá deixando na mesa. Gente, eu passei um pano nessa mesa ontem, de noite. Né, Chuchu? Tu tem que parar de pisar em cima do meu teclado, tá bom? Ligou o piano. Nenê, vem cá. Artista, né? Mas não vai interferir, eu acho. Ai, gente, a área de programação tá tão cheia, sabe? Os salários não estão tão bons, tá tendo muita demissão de quem ganha um salário melhor, né? Pra colocar gente que aceita ganhar menos, que no caso é quem tá entrando agora. A programação, ela é uma área que exige muito da capacidade intelectual da pessoa. E eu vejo muito desenvolvedor completamente incapacitado entrando e ganhando um salário bem ok, assim. Eu não acho muito justo, sabe? Porque eles entraram agora na era do ChatGPT, enfim, das IAs dominando. Poxa, a gente estuda tantos anos pra vir algumas pessoas estudar um mês, aprender como escreve um prompt e usar a IA pra tirar o nosso emprego. Veio de pessoas que estudaram tanto tempo. Porque programação é algo muito difícil de aprender, gente. A programação de verdade, assim, sem IA. Ai, gente, quero me arrumar. Faz tempo que eu não faço nada. Que como eu trabalho em casa e minhas aulas estão à distância por enquanto, online, eu faço segurança da informação, né? Como é um curso bem técnico e que tudo dá pra fazer no computador, a gente tem as aulas em casa mesmo, ao vivo. Então eu não tenho pra onde ir, pra onde me arrumar. Só se eu me arrumar pra ir no mercado. E eu até gosto de ir no mercado arrumada, só que, sei lá, eu me sinto esquisita de ter que me arrumar pra ir no mercado. Geralmente é pra ser rapidinho, sabe? Sei lá, põe o chinelo e vai. Aí não faz sentido eu ficar
meia hora me arrumando pra algo que é pra ser super rapidinho. Eu queria aproveitar que eu tô tomando Roacutan, né? Aí minha pele tá bem melhor do que geralmente é. E fazer uma maquiagem pra ver como que vai ficar. Também como vai ficar com esse cabelo novo, né? Porque eu alisei, gente. Eu falei em alguns vlogs que era difícil de controlar o meu cabelo, né? Comprei uma escova secadora pra ver se eu conseguia domar ele. Mas não dá, ele é muito poroso, ele é muito opaco. Não tava legal. Aí eu cortei um pedação dele, cortei um tanto assim. Cortei em casa mesmo e aí fui no salão e pedi pra alisar. Fiz um alisamento chamado realinhamento tribológico. Nossa. Eu gostava dele antes, eu gostava das ondas dele, do formato dele, só não gostava que ele, qualquer umidade ele já ficava cheio de frizz. E era difícil deixar ele bonito, sabe? Tipo, geralmente ele ficava bonito nos primeiros minutos que eu saía de casa. E no final do dia, quando eu chegava em casa, ele já tava assim. Aí, enfim, eu fiz pra testar, pra ver se eu gostava. E no fim eu gostei. Então, eu não queria passar nada de maquiagem pra sair. Porque quando eu era criança, eu sentia muita necessidade de usar maquiagem o tempo todo. Desde a infância, ali com 7 anos, até a adultice, assim, até os meus 20 anos, eu não podia sair sem maquiagem. Eu passava mal, eu tinha vontade de chorar, de me esconder. A minha mãe me ensinou a usar maquiagem muito cedo, né? Eu tinha uns 4 anos, ela já passava base em mim. E aí, com 6 ou 7 anos, ela me deu um lápis de olho pra passar. E eu gostei tanto que eu comecei a usar todo dia. E isso foi aumentando, né? Comecei a usar base, lápis de olho, rímel, pó compacto, blush, até o arsenal inteiro de maquiagem, até o ponto que eu fazia aquelas maquiagens de festa pra ir pra escola. E, claro, as mães das minhas amigas não enxergavam isso com bons olhos, né? Elas achavam que eu era uma influência pra elas, porque uma guria de 10 anos que vai toda maquiada, toda arrumada pra escola, não pode ser boa coisa, né? E no fim eu não era boa coisa mesmo. Quer dizer, enxergando agora, eu não gostaria de ter um filho que fez tudo que eu fiz quando eu era criança e adolescente. Nossa senhora, eu aprontei muito. Gente, eu tenho um pedaço de pincel aqui, eu tirei o cabinho dele pra ele caber nessa bolsinha. Tem um fato sobre mim que eu não gosto de gastar dinheiro com coisa inútil. Então, eu não comprei necessaire porque eu tinha uma bolsinha aqui que cabia tudo que eu precisava no dia a dia. Tava sobrando, né? E aí, eu entulhei ela de maquiagem, tudo que eu preciso mesmo. E ela é bem pequenininha, né? E aí, esse pincel, ele era um pouco grande demais. Aí, se eu tirasse o cabinho dele, ele cabia perfeitamente. Gente, essa maquiagem tá ficando bem meia boca porque eu tô fazendo no espelho improvisado. Então eu não tô conseguindo me enxergar direito. Eu já tenho a visão bem ruim. Eu tenho 5 graus de astigmatismo e mais alguma coisa de miopia. E eu trabalhei em uma ótica e eu não sabia muita coisa sobre visão, né? Sobre qualquer condição ocular. Eu não sabia o que era astigmatismo, miopia, hipermetropia, e no final eu soube quando eu falei que eu tinha 5 graus e meus colegas perguntaram do que. Eu falei astigmatismo, elas ficaram em choque. Eu perguntei por que o choque. Ela falou, miopia é problema pra ver de longe, hipermetropia é pra ver de perto, e astigmatismo é meio que os dois, sabe? Ele meio que embaralha tudo, independente da distância. É mais ou menos isso, é uma explicação bem leiga, assim, é só porque pra elas responderem a minha dúvida pra alguém que tava começando a trabalhar em ótica. Quando eu não namorava, né, eu saía muito sozinha. Eu ia no shopping, ia na cafeteria, viajei uma vez sozinha, foi muito legal. Então, eu tava sempre arrumada, todo final de semana eu saía, às vezes durante a semana.
Então eu tava sempre me achando uma gatinha. Eu quero fazer uma coisa que eu vi no Pinterest. Eu quero fazer um delineado com batom, porque eu não uso esse batom e ele vai ter que acabar. Agora eu preciso de muita atenção, porque eu não estou enxergando e não estou no ambiente mais adequado para fazer um delineado. Eu tenho a impressão que eu fiz um pouco no lugar errado. Gente, não tô enxergando quase nada. Tô enxergando tudo borrado, que eu... Mas talvez eu tô enxergando borrado porque tá borrado, né? Me lembrei de uma história. Eu sempre deixava um batonzinho daqueles que é só um containerzinho assim, que tu pega e espalha com o dedo, com um pincel, dentro do carro. E um pincelzinho de boca. E ele era um pincel muito bom. E aí meu namorado estava limpando o carro, e aí ele deixou em cima do carro meu pincel. E ele não lembrou de guardar de volta, ou de perguntar pra mim se eu queria guardar em outro lugar. E saiu andando com o carro. E meu pincel nunca mais foi visto. Eu tenho que usar pincel de sombra agora pra boca. Ai, gente, eu me sinto tão sem carisma nos vídeos. Eu sou tão legal pessoalmente, sou tão engraçada. A pessoa que fala que é engraçada nunca é engraçada, né? Eu sou muito chata, então. Vocês acreditam que a primeira vez que eu fui num salão adulta foi no mês passado? Porque eu só tinha ido no salão uma vez, quando eu era adolescente. 2, na verdade. Eu fui pra alisar meu cabelo, alisei com 16 anos, porque o namorado meu pediu, o namorado da época, né? Também fiz uma maquiagem que ficou tenebrosa. Eu fiz um salão de bairro. E ficou horrível, ficou terrível. Talvez eu mostre uma foto. Mas ficou muito feio. Eu faria melhor em casa, sabe? Eu fiz pra minha formatura no Senai. Vocês conhecem o Senai? Tem Senai na cidade de vocês? Eu sei que tem Senac, que deve ser bem parecido. Foi uma experiência muito legal que eu tive na minha adolescência. E dava um dinheirinho, né? Eu tive um apoio muito grande das pessoas. Senai. Na época que eu fiz Senai, eu tinha 14 anos, eu estava grávida. Ninguém lá me julgava, sabe? Diferente de na escola eu sofria muito bullying. Porque eu era muito pequena. Tinha tipo 1,5 m, 40 quilos, eu estava grávida. Todas as turmas me zoavam, eles nem me conheciam. Apontavam pra mim, riam muito. E diziam, tá grávida. E eu que já tava mal, já queria não estar nessa vida. Pior ainda, né? E no Senai não, no Senai era completamente o contrário. Por isso que eu guardo um carinho muito grande. Por isso que eu falava com a turma inteira no Senai e na escola eu não falava com ninguém. Até as professoras me tratavam de jeito esquisito, tipo... Teve um dia que uma professora queria ver minha barriga, só que ela simplesmente foi lá e levantou minha blusa, sabe? Tipo, eu fiquei em choque. E ela fez uma cara de pavor, tipo assim, ela levantou e ela fez... Claro que é esquisito ver uma adolescente tão pequena grávida, porque eu tinha 40 quilos quando engravidei, só que a minha barriga cresceu muito, eu engordei uns 17 quilos. A minha filha nasceu bem grandinha, ela tinha 3,2 kg. Ela nasceu um bebê normal, né? Mas era grandinha pra mim. Eu tive ela de parto normal. Um parto que durou 18 horas, eu acho. Eu acho que foi 18 horas. Do meu amor. Ai, que lindo, o céu está belo.
Tá perdendo foto, baixa, puxa. Olha essa velocidade. É só sentar perto da janela. E tem água grátis. Refil. Refil de água. Ai, não foca. Nossa, que imagem de qualidade. Muito lindo. Olha, boa pergunta. Ser aquela impressa em tamanho real. É verdade, nem faz uma imagem daquela casa recortada mesmo. Ia ser menos enganação. Poderia ter sido ela. Mas assim, gente, pra quem tá cobrando $500, até $500, Tá andando tipo, no meio da cidade, tem um mercado, daí tu anda, tipo, sei lá, uns 5 minutos numa faixa assim, tu ficar assaltada, daí tu chega no interior. É de tipo lá,